E assim estamos nesta sexta-feira recebendo aqui Glauco Macedo, que é do Procon Manhuaçu, para falar com a gente sobre direito do consumidor. Ô Glauco, muito bom dia. Oi Luiz, bom dia. Mais uma vez uma satisfação, um prazer estar aqui com você, com todos os ouvintes, com o João Pedro, com o Marcelo, que é o pessoal aqui da técnica. E um forte abraço, estamos aqui à sua disposição. Que bom. Ô Glauco, a gente está para iniciar o retorno às aulas, né? Semana que vem, muitas escolas já estarão em atividade. E aquela lista, né, de produtos que são utilizados aí pelos alunos, né, o material escolar, já está de posse do pai, da mãe ou dos seus responsáveis. Quais os cuidados que tem que ter agora nesse período, Glauco? Luiz, os pais, de fato, nessa época, eles já têm todos aqueles compromissos naturais de início de ano. Então, questões de carro, de renovação de aluguel para os que pagam os aluguéis, e aí ainda tem mais essa despesa. E causa realmente muita aflição. A aflição ela é no sentido de o que é que virá este ano na lista escolar. Então, acho que o primeiro ponto que se deve ter uma atenção especial é o que pode constar na lista. Tá? Todo o material de uso individual, ok. Tá? Lápis, caneta, caderno, esquadro. Com um detalhe, não se pode exigir que este material seja um material novo. Tá? Então, se eu tenho uma régua, um esquadro, um compasso do ano anterior, tranquilamente eu posso apresentar como material no ano seguinte. Então não se pode exigir que seja um material novo, mas um material funcional. A exigência é para que tenha o material. Que tenha o material. Outra coisa que causa dúvida ao consumidor, aos pais dos alunos. A escola pode exigir material de limpeza? Porque às vezes a escola apresenta ali, e tem sido muito comum isso, tá? Um rol de materiais de limpeza a pretexto de que aqueles materiais serão utilizados, fracionados durante o ano e dividido entre todos os alunos. Quando você fala as escolas, você está se referindo à pública e à privada também? Aqui eu faço uma referência especial à escola privada. A particular, para gerar a relação aqui de consumo. Entendi. Mas, se no material da pública também estiver exigindo nessa lista, tá, que o aluno compre o material de limpeza, ela está incluída. Entendi. Então, de toda forma, vai incluir todas. Tá? Mas a ênfase é na escola particular, que é onde gera o contrato. Entendi. Né? Então, o que acontece? Se exige material de limpeza, Luiz, o consumidor não tem obrigação de entregar esse material. Este material, e aí vai a diferença da pública para a privada, esse material já está embutido no valor da mensalidade. O que não é uma mensalidade barata. Normalmente muito cara e pouco acessível para a grande parte da nossa população. Daí a importância a gente falar, porque você já paga uma mensalidade, claro, a instituição, aquela empresa, aquela escola, chega àquele valor depois de entender que aquele valor é o adequado, né? Tem lá suas planilhas, seus levantamentos todos, né? Então a gente não está dizendo aqui que está errado o preço, né? A gente entende que é um valor que não é baixo. Sendo assim, por que você tem que também pagar o material de limpeza? Exatamente. Aquilo já deve estar embutido porque não é de uso do aluno. O aluno vai levar o que ele usa. O que a escola usa é da mensalidade. Né? Também, Luiz, algo que é infelizmente muito comum e que o consumidor tem que ter muita atenção, é quando a escola vincula um determinado comércio para a venda daquela lista, daquele material. Sim. Isso acontece? Acontece. Né? A escola mesmo diz assim, se você quiser, nós temos aqui, né, para poder oferecer para você. Inclusive tem parcerias com a empresa tal. É por aí? É por aí. Este tipo de indicação, enquanto indicação, passa. Agora, exigência, não. Ela estaria aqui fazendo o que a gente chama de venda casada. Então, ela está ganhando com a matrícula e com a sua parceria, né, que ela delicadamente indica um comércio. Olha, é importantíssimo que
que o consumidor tenha consciência de que ele não está vinculado a ninguém, a não ser a ele próprio e a sua consciência de realizar a pesquisa de preço. Compra onde quiser. E pesquise antes. Sim. É importantíssimo que ele realize essa pesquisa anteriormente, porque em uma caneta, eu estive vendo uma reportagem do Procon Uberaba, tá? Uma caneta, na pesquisa que fizeram, deu uma diferença de 256%. Gritante, quer dizer, né? Uma simples caneta, 256%, se ele vai em 3, 4 comércios antes de fechar a lista, ele faz uma economia, eu acredito, razoável. É importante, a pesquisa é essencial, né? A gente sempre fala dessa questão, né, que é importante que nós, consumidores, façamos as pesquisas de preço e sempre optemos, claro, preservando aí a qualidade do produto, mas por aquele que tem o preço mais em conta, né? Então a pesquisa é essencial e o consumidor tem essa liberdade, né, de fazer a pesquisa. Em relação, Luiz, já ao contrato, né, ao pagamento das mensalidades, também existem algumas dúvidas. Quando o consumidor contrata, ele tem uma ideia, e uma ideia equivocada, de que ele está vinculado a uma mensalidade. Então ele paga por mês a escola e por isso ele entende que é um contrato mensal de prestação de serviço. Não é. O contrato de prestação de serviço com a educação, nestes níveis básicos, né, mais inferiores antes do nível universitário, ele é anual. Então, se existe a prestação mensal, é porque a administração, e uma convenção, algo natural que acontece entre nós, deixou-se dividir aquele valor anual em parcelas, em 12 parcelas. Qual a importância disso? Por exemplo, ele não pode cobrar fora do montante deste contrato a taxa de matrícula. Sim. Ou seja, para a gente entender, vamos fazer aqui dar um exemplo, né? O contrato do ano, né, da escola lá do seu filho, da sua filha, vai ficar em R$10 mil, né, para 12 meses. Aí você vai ter a divisão mês a mês. Só que nesses R$10 mil, esse valor simbólico que a gente está dizendo aqui, já está incluído na matrícula. Tá. Não pode ter uma taxa separada. Não pode. Por mais que eles cobrem em parcelas diferentes. Então seria uma 13ª parcela cobrada no início. Tudo bem, mas tem que compreender o montante do contrato. Sim. Porque o que havia era o seguinte, ele fechava o contrato, tá? E ainda ocorre isso, tá? Então o consumidor tem que ter essa atenção, essa vigilância. E depois de fechado o contrato, igual o seu exemplo, R$10 mil, ele colocava 10 parcelas de 880, mais uma de 900 de matrícula. Tá errado. Tá errado. Outra questão importante, de venda casada, seguro. Então, o contrato estabelece que ele tem que ter um seguro de acidentes pessoais para frequentar aquela escola. Se ele quer garantir a segurança do aluno, ok também. Agora, ele não pode vender o seguro. A escola, ela disponibiliza, olha, é exigido seguro, está aqui, mas você pode procurar em qualquer instituição bancária ou seguradora o seu individualmente. Caso contrário, ele vincularia a venda dos dois, seria uma venda casada, é proibido. E se a pessoa não quiser nenhum tipo de seguro? Não pode. Aí ele tem o direito de exigir essa segurança. Sim. É até para a escola. Sim. Tá? Então, quer dizer, exigir que você faça o seguro do seu veículo, do seu carro, pode. Agora, exigir que faça daquele concessionário que está te vendendo o carro, só uma analogia, não pode. Entendi. É mais ou menos assim. Tá. Ô Glauco, a gente falou aí de matrícula, de mensalidade, de contrato, e aquela pessoa que está em débito com a escola, como que faz? Luiz, essas questões são as mais complicadas, tá? Bate sempre lá no Procon? Não bate tanto no Procon, mas a gente vê isso acontecer e as pessoas, por ainda não terem essa informação, elas ainda não batem no Procon. Sim. Deveriam bater para ser mais, né, defendidas neste ponto. É o seguinte, se você faz um contrato anual com instituição de ensino, tá? E se isso é dividido em 12 parcelas, e por algum motivo que se desconhece, eu não estou dizendo aqui, fazendo pré-julgamento, dizendo que o pai do aluno é uma pessoa que não paga, é um caloteiro, não é isso, não é isso. Se por algum motivo não há o adimplemento,
O contrato que iniciou em janeiro, ele vai até dezembro sem interrupção. O aluno não pode ser constrangido por falta de pagamento de mensalidade. Sim. É básico, né? É essencial, né? É essencial e é o contrato. Sim. É o próprio contrato. O contrato dele é anual. Essa interrupção de contrato pode se dar pelo aluno. Pela instituição financeira, não. Estão de ensino, melhor dizendo, a gente fala tanto de banco Sim. aqui que eu falei instituição financeira. Então me desculpem, tá? Instituição de ensino. O que a instituição de ensino, então, deve fazer? Ela deve simplesmente absorver o prejuízo? Não. Ela busca as vias ordinárias, a cobrança amigável e, se não for o caso, ela pode realizar a cobrança judicial, como qualquer pessoa civilizada faz. Agora, colocar uma pessoa, né, na porta da escola, para checar? Para checar se a mensalidade está paga ou não e impedir que o aluno entre na presença de todos os coleguinhas dele, para ele ficar sendo envergonhado na porta da escola, isso, além de ser ilegal, civilmente passível de reparação por prática abusiva, é crime. Mas não tem ninguém que faz isso, não tem? Luiz, eu sou testemunha que tem e que eu observei isso dentro de faculdades. Evidentemente que eu não direi nunca o nome aqui, porque não é o caso de ficar aqui expondo pessoas, né? Mas dentro de faculdades, diretora de faculdade na porta, pegando a carteirinha dos alunos e tal, para ver se estava pago. Senão pode voltar. É absurdo, hein? É um absurdo, e um absurdo frequente na nossa região. Então você, consumidor, atenção a isso, tá? Leve suas contas em dia, faça o pagamento. Se você não tem condições de arcar com as despesas de uma escola particular, matricule seu filho em uma escola pública. Não fique criando dívidas que você não pode pagar. Agora, se uma eventualidade acontece na sua vida e as pessoas passam a constranger o seu filho, a sua filha, a pagamento porque a mensalidade está atrasada, está errado. Essa pessoa está errada. Ela deve lhe cobrar pelas vias ordinárias. E mais, no fim do ano, eles não podem condicionar a devolução, a entrega destes documentos, do histórico, etc., tá? A pagamento também não. Tem que disponibilizar tudo para não interromper o próximo ano letivo. Sim. Ele não pode excluir uma criança da educação, que é algo essencial, como você mesmo disse, porque o pai não teve condições de pagar uma mensalidade. Os documentos são da pessoa, né? Não é da instituição, né? Então é um documento seu e você precisa para dar prosseguimento. Fechamos sobre esse tema? Fechamos. Interessante, né? Essa explicação e esse esclarecimento justamente nesse momento. Ô Glauco, a gente tem falado aqui já há bastante tempo sobre a questão do combustível e a gente bateu muito na questão do preço da gasolina em Manhuaçu. A gente fala da área urbana, né, sempre destacando aqui que nós tínhamos a gasolina, o combustível mais caro de Minas Gerais. E hoje a realidade está diferente, né? Não vou dizer que ele está no melhor preço, porque a gente queria gasolina muito mais barata, né? Mas se a gente olhar aí a nível regional, estadual e nacional, hoje a gasolina em Manhuaçu está com preço bem diferente do que tínhamos aí no passado. Houve uma reviravolta, né, Luiz? A gente, é claro que a gente não chama para si essa responsabilidade, nem esse mérito, porque não é. Né? É de todos, O PROCON não tem força. Né? Quem tem a força de modificar preço é o consumidor. Sim. Na bomba, na escolha pelo posto, né? Nós fazemos direcionamento e contamos com a sua ajuda aqui. E a sua ajuda é que faz com que isso reverbere ao máximo possível dentro do perímetro urbano e dentro de todo o nosso município. E como já havíamos dito, né, e prometido, ficaríamos muito felizes de dizer o dia que um posto de dentro da cidade de Manhuaçu estivesse com o preço mais baixo. Ou seja, hoje, ineditamente, já há mais de uma semana, nós temos no perímetro urbano de Manhuaçu um preço inferior a todo o município.
Nós vencemos, temporariamente, evidente que isso oscila todo dia, amanhã pode estar diferente, mas vencemos Realeza, que era a grande campeã de preços baixos. Hoje o senhor abastece o seu carro em Manhuaçu sem precisar de sair do perímetro urbano, a R$ 4,95. Eu estive em Belo Horizonte essa semana, eu estive em São Paulo essa semana e eu posso lhe atestar. Eu não tenho esse dado específico, isso é muita responsabilidade para falar, mas eu vi muito posto em Belo Horizonte a R$ 5,20, R$ 5,30. E a gente tem em Manhuaçu R$ 4,95. É inédito e acho que merece o registro e também merecerá a crítica amanhã, quando e se porventura vier a extrapolar os preços estaduais novamente. Partiu para o abuso, né? A gente vai divulgar. E como a gente sempre falou aqui, a nossa intenção não era trazer uma crítica desmedida e irresponsável, né, àqueles que trabalham aí na área de venda de combustíveis. Claro que não. O que a gente queria, o que a gente continua querendo é que o preço seja justo e que a gente tenha um preço realmente adequado, né, para o consumidor de Manhuaçu. E você, consumidor, claro, tem a sua parcela, porque a exemplo de nós aqui, eu, o Glauco e muitos outros, né, a gente procurou combustível com preço melhor. E o resultado aí está. Então, aquilo que a gente disse no passado, que era Manhuaçu, né, na cidade, a gente falava até muito do centro, né? Do centro. Tinha a gasolina mais cara do Brasil, hoje nós temos a mais barata. Isso é muito bom da gente dizer aqui, né, Glauco? É importantíssimo, Luiz, porque mostra que talvez estejamos no caminho certo. E esse caminho, que fique claro, isso não é mérito do Glauco, não é mérito do PROCON. É um mérito, na minha opinião, e é uma opinião pessoal, do Luiz, que divulga, e do consumidor que acata o direcionamento, tá? Porque amanhã isso pode se inverter de novo, o consumidor tem que ligar aquela anteninha de atenção e voltar a se deixar conduzir pelas pesquisas de menor preço. Inclusive, anteontem eu divulguei aqui, né, que a Petrobras anunciou um aumento, salvo engano, de 23 centavos no preço do combustível. Então pode haver uma alteração. Não sei se vai ser repassado, se não vai, mas pode haver uma alteração. Ô Glauco, muito obrigado então pela presença aqui. Um bom restante de semana, aliás, fim de semana, né? Você vem na sexta. Então, pessoal, depois do almoço já está no ritmo de fim de semana. E até a próxima. Eu vou até um pouco mais depois do almoço, sabe, Luiz? A coisa aperta um pouquinho, mas eu vou, ainda chego lá, tá? Ainda quero ficar igual o Luiz Nascimento, João Pedro, Marcelo, meio-dia eu paro, tá? Mas eu tenho amanhã ainda. Tem amanhã, né? Então é uma interrupçãozinha só, uma suspensão. Luiz, eu gostaria também de mandar, se você me permite, um grande abraço para o aniversariante de hoje, que é o Glauco Macedo, lá do PROCON Manhuaçu. Olha só! E vou te dizer que ele é seu fã há mais de 20 anos. Tá certo, seu aniversário então hoje? É aniversário. Que maravilha, que bom. Estou fazendo meus 29 anos. De advocacia. A única parte fake news foi a idade, o restante é todo verdade, tá? Mas faz quantos anos hoje? João Pedro, eu acho que eu não vou falar a minha idade, não. Né? Falar que eu tô com 49 anos, como é que eu faço? Tá certo, Glauco. Parabéns, então, velho. Obrigado, Luiz. Interessante que o Glauco deixou pro finalzinho, né? Não falou com ninguém, ficou quietinho e deixou pro finalzinho o aniversário. 49, então. 49, graças a Deus. Tem quanto tempo de advocacia? De advocacia, eu tenho... tem que fazer com 23 agora, né? Eu tenho 20 anos. 20 anos. 20 anos de advocacia. Parabéns então pelo aniversário, parabéns pelo trabalho no PROCON, felicidades e peço a Deus que abençoe sua vida grandemente, como já tem abençoado, para que você possa prestar esse serviço como cidadão a todos nós por muitos e muitos e muitos anos. Muito obrigado, Luiz. Tá? Felicidades. Obrigado. E eu sou seu fã há mais de um ano. Muito obrigado. Glauco Macedo conosco na entrevista hoje. Ele volta sexta-feira da semana que vem. E após o intervalo eu sigo no rádio com você, com o nosso Manhã do Ouvinte. Obrigado a todos. Bom final de semana, João Pedro, Marcelo Costa. E já eu retorno com você. A rádio dos grandes sucessos. Rádio 710 AM.